Que bom ter vocês por aqui. Nós estamos gravando hoje o segundo episódio do podcast Pode Falar, com Carminha e Hélida. Nós vamos entrevistar hoje uma pessoa... Um publicitário muito conhecido na região do Rio do Ouro. E Rio do Ouro, São Gonçalo, Niterói, já tá assim, dominando. Gente, dominando o Brasil, mas finge modéstia, sabe? É assim mesmo. Quem é ele, Carminha? Misael! Fala, rapaziada! Orgulho demais de estar aqui no podcast Pode Falar, da minha amiga Hélida, da minha amiga Carminha. Desde já desejo sucesso aí para esse projeto de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Gente, olha só, eu, como, participei da live dele, live show brindes da página São Gonçalo Plantão News. Ele acreditou em mim, assim, foi lá e apostou, querida, vem. Na minha primeira vez, corta pra cá, corta pra lá. Já fiquei louca. Mas ele tava ali, ó, me apoiando, investindo. Então, como nosso primeiro convidado, não poderia deixar de ser ele, Não podia deixar de ser. Não poderia. E é uma honra pra gente ter você como primeiro convidado aqui do programa, do podcast. Estamos muito felizes, muito honradas. Honra toda minha, apesar de estar aqui com vocês, uma vestida de botafoguense, outra de flamenguista, né? E ele é vascaíno. Vai nem vamos falar. Da primeira. Mas paz e amor. Isso aí. Então, vamos começar com as rodadas de perguntas. Vambora. Preparado, Misael? Tá preparado, Misael? Não, nunca tô preparado não, Você mas a sabe gente... Você sabe que eu gosto de perguntas polêmicas, né, Misael? Opa! Minha parceira é polêmica, gente. Mas Vamos lá. eu vou começar perguntando, pra quem não conhece o Misael, né, gente? Vou perguntar se ele é casado, tem filhos, idade, se quiser falar e não tiver problema, onde ele mora e qual a profissão dele, que eu já falei que ele é publicitário, mas ele vai falar um pouquinho mais do que é a função dele. Isso aí. Bom, gente, eu tenho um pouco mais de 35 anos. Um pouco 31. mais. Um pouco mais. Ainda estou na casa dos 30. 39,5 pode ser, de repente. Mas, assim, amo o que eu faço. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque eu acho que é um privilégio quando você pode fazer, quando você pode trabalhar naquilo que você ama, porque poucos, né, conseguem trabalhar naquilo que gostam. Mas não foi uma trajetória fácil, porque você empreender, você fazer aquilo que você gosta e viver disso exige muita coragem, exige muita resiliência, né? Exige muito aprendizado, muito estudo e muito trabalho. Então, assim, um sonho desde criança de trabalhar, vivendo daquilo que eu queria, e sempre gostei de comunicação, né? Bacana. Sempre gostei de comunicação, desde criança, uma pessoa muito comunicativa. Aliás, minha mãe conta que ela tinha que ficar me chamando a atenção, porque lá para meus 9 anos, assim, eu falava com todo mundo na rua. Mega simpático, assim, né? Oi, E gente, ela falava, você não tudo bem? conhece, você Nem não sabe conhece. quem é. Isso é legal. O ruim é porque às vezes, É. perde a criança, né? Vai embora. Exatamente. Por uma questão de segurança, eu ia ficar muito preocupado. Mas ela Imagino. falava que eu era sempre uma criança, assim, muito falante, né? Já conversava com as pessoas na Fabinho também era rua. assim. Então, isso já dizia que eu gostava dessa área. Né? Legal. E com 10 anos, por exemplo, 10 para 11 anos, já me colocavam para pregar na igreja, para falar com o público. É até legal. interessante. Tipo assim, eu falava com as pessoas, mas eu tinha medo de falar em público, né? E aí eu lembro que uns 10 a 11 anos, mais ou menos, a tia na EBF, na igreja tinha EBF, né? Tem algumas igrejas que ainda tem, que é a Escola Bíblica de Férias. Sim. Então, tipo, aí reunia muitas crianças. Naquela época eram mais de 100 Legal. crianças que eram reunidas na igreja. E um dia a tia falou assim pra mim: olha, Misael, você que vai pregar.
você que vai trazer lá a palavra para as crianças. Eu falei assim, caramba. Eu falei, não, tá bom. Não. Como eu gosto de desafio, eu falei assim, não, vamos lá. Aceito. E você era o quê? Adolescente ainda? Não, eu era criança, devia ter uns 10 10 para 11 anos. 10 para 11 anos. Aí, cheguei lá, quando eu vi aquela criançada, eu falei, caramba, e agora? Já tinha preparado tudo, tinha estudado também. Em casa, eu tinha estudado em casa, tinha preparado tudo. Aí, quando eu vi aquelas crianças, gente, tremi na base. Eu falei, eu não vou não, tio, eu não vou não. Aí minha mãe falou, mas você não estudou, você já não sabe tudo que você vai falar. Eu falei assim, não, mas não vou não. Pra você ter ideia, eu fiquei com tanto medo que eu passei mal. Eu vomitei. De tanto medo que eu fiquei de enfrentar. Só de enfrentar aquelas de enfrentar aquelas crianças. Aí eu fui pra casa com muito medo. Mas eu lembro até hoje que eu falei assim, Deus, eu não quero ter medo de público. Legal. Eu quero enfrentar esse medo. Eu pedi a Deus, eu pedi a Deus isso com 10 anos. Aí naquela época a gente tinha costume, né? Algumas pessoas têm até hoje, tem esse costume até hoje, né? De pegar assim e falar assim, vou abrir a Bíblia aqui. E Deus vai me falar. E Deus vai falar alguma coisa, né? Mas isso dá certo. aí, tipo, eu tinha esse costume também. Já novinho. Eu peguei, abri. Aí caiu, sabe o quê? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ai, meu Deus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aí, rapidinho, você deixou de ser tímido. Eu não posso ser tímido, Deus. Eu não posso. Deixou de ser tímido da mesma maneira. Hoje em dia, o pessoal chamaria de terapia de alto impacto, né? Foi rápido. Eu peguei aquilo ali, eu falei assim, eu nunca mais. Eu falei, mãe, qual é a próxima? Agora eu vou falar, entendeu? Porque eu não sou tímido. Eu sei Deixei de ser tímido agora. Exatamente. E eu deixei mesmo. Depois daquele dia, eu falei várias outras vezes. Mas é interessante que esse negócio de abrir a Bíblia normalmente dá certo mesmo. Não, eu confesso que hoje eu não faço mais isso. Não? Talvez por causa que eu fiquei com medo. Talvez. Sei lá o que vai aparecer aqui pra mim. Vem de resposta. Melhor não. Mas assim, funcionou, né? Funcionou. Talvez... Tipo assim, com aquela cena... Você acha que Deus não poderia ter te dado... Não, acredito. Porque, tipo assim, talvez com aquela cena, né, uma criança vomitando, passando mal, com medo de enfrentar um público, o que hoje a gente faria? Que é certo, tá, gente? Eu não tô falando que não é certo, não. E ele conhece o nosso coração, iria pro psicólogo, iria pra terapia e tal, aquela coisa toda. Porque, tipo assim, não é normal você passar mal desse jeito, né? Não. Mas aí eu falei assim, não, eu vou logo pra Deus. Encarei público, encaro até hoje. Pode ter 10 mil pessoas. Se me der um microfone, eu vou falar. Tô falando. É bom saber. Entendeu? É isso. E aí começou tudo. Aí eu comecei a amei a área de comunicação. Entendeu? Aí comecei a amar a área de comunicar. Eu falei, eu quero aprender isso, quero consumir mais sobre isso e tal. Legal. E foi assim que eu entrei nessa vida. Bacana, legal. Casado, tem filhos... Sim, vamos pra essa parte. Sim, casado com a Lívia, filho, Natan, o amor da minha vida, 5 anos. 5, legal. O amor da minha vida. Beijo, Natan. Beijo, Lívia. Beijo. Minha paixão lá. Você tem que fazer alguns eventos, né? Às vezes não tem jeito, né? Tem que sair à noite para fazer ou gravação, ou cobrir alguma matéria, alguma coisa assim. Aí eu queria saber se a sua esposa fica assim, meio ciumada, com negócio de horário, essas coisas. Se tem algum problema com isso, ou é de boa? Não, é de boa. É de boa porque primeiro, quando ela me conheceu, já me conheceu dentro do ritmo de trabalho, né? Eu... não sou músico, então ela já me conheceu tocando na noite. Nem falou que ele é músico. Gente. Legal. É verdade. Não falei dessa parte. São tantos dons, gente. Aí, quer dizer, ela me conheceu já tocando, né? Eu tinha uma banda na época, a gente tocava muito em casamento, festa de 15 anos e tal. Aí já tava acostumado. Já tava acostumado, entendeu? Então... Ela me conheceu assim, com muitos ensaios e tal, sem muito tempo, e enfim. Na época eu cheguei a trabalhar no Plaza. Então eu saía do Plaza 1h da manhã, entendeu? Então, tipo assim, tinha uma vida muito corrida. E no final de semana... Eu já trabalhei no Plaza, também sei como é que é.
Entendeu? Chegava em casa tardão. Então, tipo assim, ela meio que Guerreira. acostumada, né? Meio que acostumada. Então, essa questão de... Claro que o ciúme, né, é normal. Ciúme é normal. A gente, quem Dentro- tem ciúme, né? Quem não tem... Não vai dizer, eu não tenho ciúme, zero ciúme. Sempre tem um negocinho ali, entendeu? Sim. Mas Sim. E com o seu trabalho você consegue acompanhar o seu filho, assim, nas atividades dele? Ou fica meio difícil com o horário, né? Porque é muito diverso, Uhum. né? Eu consigo acompanhar, Uhum. não tão de perto, né? Por conta do próprio horário. É. Mas, por exemplo, eu não abro mão do domingo. Né? Então, Legal. domingo, eu posso chegar sábado 4 horas da manhã, mas domingo eu tô ali pra acompanhar ele, pra estar perto, pra brincar, pra sair. Legal. Porque geralmente de segunda a sábado é mais difícil. Uhum. Fica muito Você apertado fica mesmo. pegado no trabalho Fico direto, muito né? pegado. Mas, assim, como ele pegou meu ritmo de dormir tarde, Uhum. às vezes eu chego em Aí, às casa, vezes ele ainda tá tipo, acordado. 11h30 ele ainda tá acordado. Aí a Ah, gente brinca um pouquinho uhum. e tal. Mas, no geral, assim, não fico No tão domingo longe é dele. que você curte melhor ele. Domingo a gente Legal. curte melhor. Em relação à igreja, assim, os dirigentes, eu já tinha feito uma pergunta assim Uhum. pra você em um dos seus podcasts. E queria que você falasse aqui pra gente. Se você já sofreu algum preconceito em relação a dirigente de igreja, em relação ao seu trabalho, porque você tem que lidar com Sim. diversos públicos, né? Sim, E sim, se você sim. tem um... Então, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, Uhum. né? Então, na Assembleia de Deus, como é uma igreja um pouco mais rígida, né? Digamos assim, hoje é mais tranquilo, mas na minha época era um pouco mais rígida, tinha uma certa resistência, porque eles olhavam assim, tipo assim, pô, você tá aqui, E era mas uma coisa também, nova, né? Eles né? não sabiam o que ia acontecer. Exatamente, pra tá aqui, tá frente. fotografando uma festa à noite, Aham. né? Um baile, um É. pagode, um samba e tal. Eu, particularmente, nunca tive problema quanto a isso. Então eu falava, Aham. olha, cara, tipo, É o meu trabalho. a meu trabalho e a hora que tiver alguma coisa, se eu fizer alguma coisa, não Uhum. tem como esconder. Então, tô de boa quanto a isso, entendeu? Agora, se quiserem, né, também me custear, eu paro na hora. né? Para na hora, Eu né? paro, mas... Tudo bem. Então, não foi o caso. Enquanto isso não acontece, a gente Não trabalha. acontece, a gente Vai tocando trabalha, os entendeu? trabalho. Hoje eu não sou mais da Assembleia, né? Então, Uhum. eu sou da Presbiteriana. Um abraço ao meu pastor Jonas, que compreende, assim, Um o abraço trabalho. para o Jonas. Eu não conheço pessoalmente, mas já Não, vi é algumas... gente boa. As pessoas falam muito bem dele. Gente boa, entendeu? Então, aí hoje, realmente, hoje eu não tenho problema em relação ao meu trabalho, igreja, enfim, não tenho problema não. Legal, que bom. Em relação a essa polarização toda que teve, que as igrejas tomaram partidos em relação à política, o que você acha, assim, de... Porque a gente sabe... Eu não sei se você chegou a presenciar, mas eu vi diversas pessoas falando e vi vídeos também de pessoas pregando política dentro da igreja, falando no próprio altar, né, sobre política. Independente do lado, o que você tem a dizer sobre isso? Se você... Então, Complexo. é complexo, complexo, né? Mas, assim, Uhum. eu vejo que o ambiente religioso, Uhum. ele é um ambiente social. Ele é um ambiente que ele faz parte da sociedade, porque você tem pessoas ali, você tem cidadão que Uhum. paga impostos e tudo mais. Exatamente. Eles não estão fora da realidade social, Uhum. nem fora dos problemas que Uhum. acontecem dentro da sociedade. O problema, até comentei isso com alguns pastores, é quando o líder, o pastor, ele quer convencer as pessoas, a sua comunidade, dentro da sua realidade ideológica. E aí eu acho que não é legal. Eu acho que as pessoas têm que respeitar a opinião individual. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu posso ter uma opinião, eu posso ser líder e posso até entender que talvez as pessoas deveriam pensar como eu. Mas na prática, cada um vai ter seu próprio conceito. O que eu posso fazer é falar o meu, mas eu não posso impor. Uhum. Entende? Então, assim, hoje eu tenho uma página, né, que também tem várias pessoas. E várias pessoas pensando de forma diferente da minha. Ah, não, Então, eu acho que sim, isso tem que ser muito bem gerido. Eu tô falando mais assim na parte de igreja, né? Sim. Porque a gente sabe que dentro da igreja é um Uhum. lugar sagrado.
Mas assim, eu vi pessoas dizerem que o pastor disse que se ela não fosse votar em tal político, que saísse da igreja. Que ela não era de Deus. Não, isso é um radicalismo. Eu Sem tenho uma precedente. amiga que ela saiu da igreja exatamente por disso. isso, entendeu? Uhum. Porque o pastor falou desse jeito. E ela saiu e Isso ela falou assim, aconteceu Hélida, muito. eu E é uma... tenho uma visão diferente, Uhum. mas eu adorava aquela igreja, entendeu? Eu me Sim. sentia bem dentro dela. Tudo que o pastor falava eu vivia aquilo. Então eu achei um absurdo ele impor isso pra mim. Sim, Ela sim. e o esposo dela saíram da Sim. igreja. É uma pena que Só essas que coisas assim, aconteçam. eu né? conheço uma, entendeu? Tiveram vários vídeos que foram É, postados, foi. que eu vi, mas assim, a realidade que, É o que que eu você tenho tem de vivência foi uma experiência, foi pessoa, uma. Sim, sim. entendeu? Sim, eu acho. Mas é o que você falou. Aham. Tem lugar que impôs a opinião Isso, e tem isso não é lugares legal. que simplesmente falaram o que eles achavam. Sim. E aí a pessoa leva aquilo ali pra ela ou não. Sim, porque, por exemplo, entendeu? tem igrejas que eu conheço que a liderança é dividida. Dividida o quê? De pensamento. Uns pastores já pensavam mais de um jeito, outros pastores já pensavam mais de outro, mas eles não chegavam assim, o que tem que ser é a minha opinião. Não, cada um pensa de um jeito. Quando começa a colocar que um é do diabo, o outro não sei o quê. É porque outro na não sei o rede quê, social aí- a gente via pessoas falando assim, se votar em tal político, você não é uma pessoa de Deus. Isso aí É radicalismo total, né? radicalismo. E na verdade é o Então, seguinte, porque tudo começa assim. Mas não é só na igreja que isso acontece, gente. Não, Entendeu? Em vários ambientes. Eu Eu convivi com empresas, entendeu? empresa Que que fizeram teve- comícios. teve patrão que falou pra empregado, se Exata- você não votar no meu candidato... Tiveram Exatamente. empresas que fizeram comícios para os candidatos, entendeu? E aí, se você não votar, tá indo embora. aconteceu entendeu? muito isso, de patrão querer obrigar. Mas assim, gente... Mas Eu é sou- o que eu eu tava sou- falando, em relação... O voto é secreto. É secreto, Sim. E eu sou o exatamente. seguinte, eu sou em da seguinte relação à opinião. igreja, que eu fiquei muito preocupada, porque as pessoas estão ali para seguir a orientação do pastor, né? Sim, Normalmente, a pessoa vai ali para buscar uma orientação. Aí chega lá e fala assim, se você não votar em tal político, você não vai pro céu, você... Mas eu Aí acho a que pessoa tem que ter a fica- própria convicção dela. Mesmo Sim, ela estando sim, dentro sim. da igreja, ela tem que Mas confiar no sim. que ela acredita. Chegou ali, o pastor impôs uma coisa que ela não Não gostou. acredita. Sai, não o pastor, o padre, quem seja, entendeu? eu sou contra... O que eu sou Mas contra? você é contra isso? Não, eu sou ou contra você- esse radicalismo. E eu sou contra É, isso que eu qualquer, queria por saber. exemplo, a qualquer ditadura. Nem que a ali- ditadura que bom. evangélica. Eu não sou contra a ditadura evangélica. É o que eu falo algumas vezes. Qual é o problema que eu tenho, às vezes, com a igreja e instituição, tá, gente? Não a igreja espiritual, religiosa, não. Não. Pelo A amor igreja de e a Deus, instituição. O meu problema é que quando a igreja e a instituição chega muito perto do Estado, geralmente ela quer ditar o que o Estado tem que fazer. E aí impor sobre a vida das pessoas a forma que as pessoas têm que viver. Então, aí me dá medo. Eu tenho medo, mesmo sendo evangélico. Por quê? Porque geralmente vai ir pro radicalismo. Sim. Uhum. Então eu não sou a favor nem de um radicalismo de um lado, Nem nem do de outro. outro, entendeu? Eu sou a favor do Beleza. equilíbrio. E aí, para ter equilíbrio, a discussão tem que ser sadia, mas precisa ter. Por quê? Porque senão só um lado vai falar e o outro tem que ouvir, entendeu? E aí não é legal. Exatamente. Beleza. Agora, Vai, mudando pergunta. de assunto completamente, a gente sabe, né, que você tem essa página que tem mais de 32 mil seguidores no Facebook. E eu queria saber qual a quantidade de pessoas que hoje trabalham com você, dando esse suporte lá na sua página. Então, hoje a gente tem a minha cara lá, né? Logo de cara. Tem lá, mas tem uma equipe comigo que ajuda hoje, né? Tanto na parte de administrar a página, quanto na parte do suporte operacional. E tem a galera que apresenta as lives, que reveza e tal. Porque também não daria pra fazer tudo sozinho, né, Tudo, gente? Nada dá pra fazer tudo sozinho. Você Exatamente. sempre precisa de ajuda. A Hélida passou um tempo aqui com a gente, né? Sabe? Tempo. Bastante tempo, mais de 2 anos, né? Aham. Tempos felizes. Então, aí Não tô a mais gente... Mais aqui. de 2 não anos? tô- É bastante tempo. não tô mais hoje porque, gente, ó, trabalho, faculdade, mas... Nós foram éramos Ainda magros. Éramos magros. Exato. Se você for pesquisar os nossos vídeos iniciais pela... Vai ver. Jesus. Mas, então, assim, não dá pra fazer nada sozinho, né? Esse é o princípio. Se você quer crescer, você vai crescer junto com pessoas. É, isso aí. Entendeu? Você sozinho, você
você até anda, Caminha. até caminha, mas com equipe você vai muito mais longe. Dificilmente chega. Não. É muito difícil, Mas muito você sabe difícil. mais ou menos assim qual é Ah, a hoje, quantidade de pessoas hoje que deve você tem ter hoje? umas 10 pessoas. Umas Legal. 10 pessoas Bacana. envolvidas diretamente. Aham. Direto e Diretamente. indiretamente. É, fazendo acontecer. A gente já passou da parte mais polêmica. Então É, tá bom. Liberdade. Se as pessoas te pedem muita coisa, devido a você ter uma página, se as Uhum. pessoas ficam te mandando mensagem, pedindo as coisas. E o que que você achou assim, jamais assim, absurdo, que a pessoa te pediu assim, e você pensou assim, caraca, olha o que que a pessoa tá me pedindo. Então, Não. pedir coisas sempre tem. Sempre tem. Sempre chega mensagem de alguém pedindo alguma coisa Aham. e tal. Assim, É, porque a pessoa fica famosa também, a pessoa pensa logo que tá cheio de dinheiro, né? esse é um problema, esse é um problema. Tá cheio de dinheiro. já tem- Na verdade, a página iniciou de uma necessidade. Aham. Qual a necessidade? Eu olhava para o bairro e via que a gente precisava ter um olhar da prefeitura que a gente não tinha. Um olhar do poder público que não tinha. Né? A gente É verdade. a gente teve um Você representante, trouxe isso pra cá. a gente teve um representante no bairro, conhecido durante muitos anos, que foi o Dilvan Aguiar, Ah, sim. né? Que ajudou muito a parte do Uhum. Engenho do Roçado e tal. Foi mesmo. Mas ele foi envelhecendo, né? Uhum. Enfim, E foi saindo dessa... exatamente, que Deus o tenha, né? É, exatamente. E aí o que acontece? Ju, beijo. É... partindo disso, eu falei assim, cara, a gente precisa chamar a atenção, que a gente ficou sem representante, não tinha mais o olhar, as coisas, né, estavam acontecendo e tal, a gente vários problemas e tudo mais. Foi daí que surge a página, que aí foi quando eu comecei a mostrar os Uhum. problemas que tinha no bairro e trazer essa atenção. Uhum. E aí a comunidade foi abraçando, né? O bairro foi Exatamente, abraçando a ideia. Logo em seguida, isso uns 6 meses, aconteceu a tromba d'água na linha, que Lembro levou disso. muita Uhum. coisa, muita gente, as Muito pessoas barraquinha, perderam muita coisa e casa. tal. Uhum. E aí foi na época que eu usei a página para ajudar. Então, legal. naquela época, a gente conseguiu, por exemplo, durante uns 4 dias, conseguimos cesta básica, conseguimos cama, conseguimos geladeira, a gente Bacana. conseguiu levar quentinha todos os dias, entendeu? A gente teve uma igreja lá que abraçou a ideia, a gente fazia janta lá para o pessoal que ficou sem nada, fazia almoço. Legal. E aí a página cresceu, Uhum. entendeu? A gente ajudou nessa enchente, né? Aí E daí veio pra cá a muita- página cresceu. Uhum. Sendo que depois disso, né, aí o pessoal começou a pedir, né? Aí Aí começou foi a pedir, embora aí pedir. veio vários Aham. pedidos, entendeu? Então até hoje acontece. Mas pedido assim, que eu fico assim, caramba, são pedidos de emprego. É, As né? pessoas mandam pedido de emprego como se a gente tivesse, Aham. né? Eu queria ter condições de, tipo assim, não, tem sim, vou te direcionar pra tal lugar, pra tal lugar, pra tal lugar. Mas infelizmente, não é assim, né, gente? A gente sabe que não é assim. É. Mas aí a gente tem a oportunidade de direcionar. Aham. Graças a Deus, com a força da página, a gente direciona, sempre tem um CRAS, alguém que a gente consegue direcionar ali. Aham. E na medida do possível a gente ajuda. tenta ajudar. É. Na pandemia, a gente ainda tava Isso. fazendo a live e aí a gente conseguiu algumas cestas básicas, a gente ajudou bastante Isso aí. gente durante a pandemia também, né? Porque a gente tava de casa, mas a gente tava fazendo a live pra Verdade, ajudar o pessoal. exatamente. Na pandemia a gente conseguiu arrecadar mais de 100 cesta básica e tal, pra distribuir, pra ajudar o pessoal. Misael, então me diga um momento marcante da sua vida e o que ele causou, o que ele te influenciou a fazer. Uma coisa que serviu de start pra mim, Aham. até pra evoluir na profissão, Aham. foi um momento que eu passei. Eu passei um momento na vida que foi assim, ou eu parava ou eu continuava, que foi a perca da minha filha, entendeu? Mas- Então, Ele quer me esse É. esse foi um momento assim muito difícil, né? Imagino. Quando a minha esposa chegou e falou: "Ah, eu tô grávida". Era o nosso Uhum. primeiro bebê, entendeu? Primeiro Então, tipo bebê. assim, felicidade total. É. Uhum. E aí quando a gente descobriu que ela tinha um problema no coração, assim, foi aquele baque. A neném tinha. A neném. E aí, assim, a nossa vida parou. A nossa vida parou, né? Naquele momento ali, a vida parou. Uhum. Quando ela teve o bebê, ela ficou 3 meses e meio internada. Lá em Botafogo. E assim, eu
saía de casa, levava ela lá em Botafogo e ia. Muitas das vezes eu ia para Arraial do Cabo, que eu tava trabalhando em Arraial do Cabo, Caramba. fazendo campanha pra Enel na época. Uhum. Tava fazendo uma campanha pra Enel. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, levava ela em Botafogo e voltava. Quantas vezes, dessas vezes que eu levava ela, eu parava ali naquela parada da ponte, No recuo. no recuo da ponte, Aham. e apagava. Aí chegava os caras pra me acordar. Porque, tipo, assim, eu tava muito cansado, cansado, super imagino. cansado. Eu deixava ela lá e vinha. Só que quando eu tava com muito sono, eu falei, pô, vou bater o carro. Eu Vou parava descansar. ali, Aham. só que eu Descansar, apagava, aí os aham. caras chegavam, não pode ficar aqui. Eu pegava e ia. E aí foram 3 meses. E quando ela faleceu, eu não pude ficar, assim, de luto, né? Porque como a minha esposa tinha desabado, Uhum. porque, né, mãe, Uhum. É. eu falei, não Mãe. posso desabar. Eu não posso desabar. Tem que ser forte. Você Eu teve tenho que que ser ser forte, tive que ser forte. forte. Quando deu uns 4 meses depois que ela tava saindo, né, que ela tava melhorando e tal, Aham. aquela coisa Se toda, recuperando se ali, recuperando, de voltando a de trabalhar, uma certa forma, né? aí eu desabei. Porque eu tinha segurado aquele tempo todo, Aham. entendeu? Mas eu desabei Imagino. sem deixar ela saber que eu tinha desabado. Então, tipo assim, eu não queria Porque você trabalhar. não queria passar pra ela, Não já queria. que ela tava se recuperando, né? No momento que ela tava Exatamente. conseguindo Exatamente. se Aí reerguer. eu não queria trabalhar, não queria fazer nada. Ela saía de casa pra trabalhar e eu ficava lá, chorava o dia todo. Quando eu vi que tava perto da hora dela chegar, eu lavava o rosto e tal, aquela coisa toda, Uhum. pra ela não perceber. E assim, e naquele momento, foi um momento assim, de novo, que eu lá de trás com meus Aham. 10 anos do time, Aham, então, que nesse você- momento, foi o momento que eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. E aí, Deus me deu uma força que não sei da onde, veio Ele só dele dá- mesmo, só dele. pra levantar e voltar pra estrada e falar assim, não, agora eu volto mais forte e vou trabalhar por ela. Porque, tipo assim, ela não vai sair do meu coração, não vai sair da minha mente, e é essa Isso força. aí. E logo em seguida veio o Natan, que foi um presente de Ah. Deus, que aliás, o nome Natan significa presente de Deus. Ah, que bacana. E Legal. aí foi a nossa força, assim, pra gente, Aham. né, continuar a você se levantar vida e continuar e seguir em frente. E aí deu tudo certo e bombou e estamos aí. Planos profissional, assim, o que que você ainda deseja e almeja, se você quer continuar seguindo, assim, esse ramo mesmo que você tá, ou você tem mais coisas, assim, que você pensa em fazer, em construir, mas tá mais pra frente? Então, antes da pandemia, eu tinha a página e meu serviço de publicidade indireta, que a gente chama, né? Que é, tipo, colocar pessoas na rua. Então, eu prestei muito serviço para a empresa, com panfletagem, carro de som, outdoors. Faço isso até hoje. Mas antes da pandemia era muito mais forte. Eu não pensava de ter um podcast e tal. Eu pensava de ter a página, a live e acabou. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tinha esse plano de ter um estúdio com um podcast, A nada pandemia disso. empurrou muita gente A pra essa pandemia área, fez a assim, gente mudar, entendeu? Então, Uhum. mas assim, porque eu tava tranquilo, eu tinha oportunidade de trabalhar com açaí, Uhum. entendeu? Com a Casa Bahia. Então, tipo assim, Legal. eu tava tranquilo ali. Uhum. Mas aí veio a pandemia, parou tudo, Uhum. né? E aí eu falei assim, não, o que eu vou fazer agora? Aí, né, veio o start de pensar, de fazer o podcast que inundou a internet, os podcasts, né? Foi. Aí veio essa ideia e hoje eu já tô migrando para a área da produção musical. Então eu tô com a legal. produtora, né, a Panguar, legal. Panguar Music, Panguar fazendo Projeto propaganda. novo. que é um projeto novo que a gente já Projeto tá aí com novo. 4 artistas lá, Ai, entendeu? Que a gente tá bacana. produzindo, que a gente tá criando, fazendo clipes e tudo mais. Aproveita e tá fazendo propaganda, fala logo dos artistas, gente. Hoje tem lá o Nando Bach, tem o Oldin, Nando. tem o 2T e tem o VT. São garotos, assim, talentosíssimos que tá chegando legal, na cena e bacana. a gente tá migrando também pra essa área. Bacana, show de bola. Muito sucesso. Então agora a gente tem que agradecer, né, Carminha? Vamos agradecer. Vamos agradecer a presença do nosso amigo Misael. Muito Vascaíno. obrigada. Ah, gente, a gente tá Gente, a gente tem que ó, falar que eu vim de Flamengo em homenagem eu porque a vim gente de não... Botafogo, como a gente tinha falado, que a gente né? combinou. No episódio anterior, a gente falou que se o Flamengo ganhasse, né, eu ia ter que vir aqui
E Parabenizá-los. e a gente não conseguiu ainda nem comemorar, né? Porque teve eleição, aquela coisa toda. E a gente Nem não vão comemorar, Mas comemora outro ano. nós Já vamos eu, comemorar cultura. sim. Ainda vamos ter que comemorar, calma, Vão? gente. Então A gente tá comemora. comemorando desde domingo. Comemora então. Mas é isso. Então vamos agradecer o Misael. Misael, muito obrigada. Ficamos muito felizes, honrados de ter você aqui na primeira entrevista do nosso podcast. Olha, Misael. Arrasou. Arrasou. Eu me sinto mais honrado ainda de poder participar. E acredito que vai vir muitas pessoas aí, vai ser muito sucesso, né? E vocês vão longe pra caramba. O primeiro não podia não Deixar ser de você. ser. Obrigado. Não podia, gente. Agora, Então tá bom. Carminha, além de agradecer a Misael, vai mostrar a plantinha dela, Eu gente. tenho que Porque mostrar, também é uma gente, outra que coisa eu que fiz ela uma falou, que toda semana. Toda semana eu ia mostrar uma plantinha. Essa plantinha aqui, eu gosto muito de plantinha. Ela gosta de plantinha. Eu gosto. Eu vou ser a menina da plantinha do podcast. Essa plantinha aqui é uma jiboia. Qualquer pessoa pode ter uma jiboia em casa. Qualquer galinha que você pegar, você planta uma jiboiazinha. Você pode botar ela em cima da mesa. Você deixar ela toda bonitinha assim em cima da mesa. Ou pode deixar ela penduradinha na estante, que fica super charmoso. Vamos ter planta em casa, gente. Vamos ter... Planta vida. É, vida. Mais verde. Plantem. É o momento mais verde do podcast. Tá bom? Isso. Olha, ela deu até nome para o momento. É, o momento momento mais mais verde verde do podcast. Tá vendo? Arrasou, meu Boa, amor. boa. Vivendo e evoluindo, tá bom? É isso, é sempre bom, né, gente? Purifica o ambiente e a gente ajuda a natureza também. Isso, É gente. sobre isso. É sobre isso. Então, a gente vem aqui pedir pra você, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, gente, ativa o sininho, curte, compartilha, ajuda as amigas, gente. comenta, faz a Comenta. pergunta que a gente vai responder. Exatamente. Tá bom. Entendeu? Bota aqui o nome. Bota dicas. É, né? o nome de quem você acha que pode ser um dos nossos convidados. Exatamente. A Vai. dica cultural desse fim de semana é o Festival de Cinema Sol Maior, que está acontecendo no MAC, em Niterói, gente. Evento gratuito, tá bom? Isso aí, vamos lá, gente. Vou conhecer que vai ser bacana, com certeza. Então é isso. Então é isso, gente. Mais um podcast Pode Falar Com Carminha e Hélida. Obrigada, até a próxima. Tchau, Até a próxima, Misael. gente. Obrigada. Tchau, Misael. Valeu, tchau.